E chegamos na última aula do módulo 2, mãos e pés. As mãos e pés são muito importantes para você conseguir expressar sentimentos também dos personagens, né? Os personagens se expressam muito através de mãos. E é muito interessante porque muitas pessoas têm medo de desenhar mãos e escondem os desenhos de mãos, né? Tentam colocar a mão para trás, ou desenhos de pés. Nós vamos falar de pés também, mãos e pés. Então, para ajudar vocês, eu vou ser bastante prático. Em vez de ficar explicando muitos detalhes a respeito de como fazer as mãos, eu vou mostrar. E aí, vocês vão praticar copiando primeiro as mãos que eu vou fazer. Depois, você vai pegar o seu celular e tirar fotos da sua mão. E depois, copiar essas fotos desenhando elas, ok? Bom, então começando a fazer a mão, a primeira coisa que você vai fazer é um quadrado. Ao lado do quadrado, você vai fazer um triângulo. E logo depois você estabelece o meio e começa a fazer o formato que a mão vai ter com os dedos mais ou menos juntos. E então você vai fazendo as separações. É importante continuar pensando em formas geométricas, então lembrar que essa parte das costas e da palma da mão tem o formato de um quadrado. Que a parte da onde sai o dedão, o polegar opositor, é um triângulo, que a partir desse triângulo brota um cilindro. E todos os dedos, né, são cilindros. Cada um dos dedos constituem a junção de 3 cilindros, não é? 3 divisões, 3 cilindros um encaixado no outro. Enquanto que o polegar é simplesmente 2 cilindros encaixados nessa terceira estrutura que é triângulo, que é triangular. Então, pensando nisso, pensando nessas estruturas, fica fácil fazer uma mão de uma forma bem simples. O que eu recomendo que você faça é que você coloque, além de usar a mão que eu estou mostrando para vocês, você coloque a sua mão do lado, né? Se você desenha com a mão direita, você coloca a sua mão esquerda do lado e use ela como referência. E se você desenha com a mão esquerda, que você coloque a direita e desenhe a sua mão direita usando ela como referência, tá? Então dá uma olhada na mão que eu estou fazendo, entende essa estrutura e as formas e depois olha para a sua própria mão e usa a sua própria mão como referência. Então aqui está a coisa legal que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Nós vamos começar a brincar com formatos diferentes, né? Com posições, não formatos, mas posições diferentes das mãos. E para isso, você vai olhar as mãos que eu estou fazendo e tentar reproduzir. Mas de onde eu tirei essas mãos? Das minhas próprias, da minha própria mão. Então, é sempre legal você usar a sua própria mão como referência para criar formas de mão, tá? Ou realmente olhando para a sua mão enquanto você desenha, ou tirando uma foto da sua mão e desenhando depois. Mãos parecem complicadas a princípio, mas quando a gente aprende a desenhar elas, nós ficamos muito empolgados, porque é muito divertido desenhar a mão.
Mão é uma das coisas mais legais porque é muito expressiva. Aí quando a gente consegue fazer uma mão legal, a gente fica bem feliz de ter conseguido fazer aquela mão. Então, pratica bastante a mão, porque a mão vai... porque você vai se divertir muito uma vez que você tem entendido a lógica. Sempre pensando, então, na questão de que a parte do meio é um quadrado. Esse quadrado pode variar dependendo do ângulo. Os dedos são cilindros e o polegar ele sai de uma estrutura triangular. E a partir daí, então, você vai, uma vez que você observou isso na sua própria mão, à medida que você muda a posição da sua mão, você vai conseguindo ver como essas formas de quadrado, triângulo e cilindro se comportam à medida em que você vai modificando a postura da sua mão, a posição da sua mão. Então, vamos lá, a base é essa. Agora eu vou parar de falar e vou deixar você praticar, observando e praticando, beleza?
vamos falar de pés agora, que é um outro terror para muita gente. Mas da mesma forma que a mão, quando a gente aprende a desenhar pé, passa a ser muito divertido. De novo, nós temos que pensar em formas geométricas, e o pé, ele se comporta com formas triangulares, geralmente. Ele é composto de formas triangulares. Essa parte do peito do pé é simplesmente dois triângulos, um encontrando com o outro, e depois você faz as divisões para acrescentando alguns ovais, né, alguns círculos meio achatados. Desses círculos achatados vão se constituindo os dedos. Na verdade, a gente pode até pensar que nós podemos fazer esses ovais e depois, dentro desses ovais, fazer essas pequenas divisões meio cilíndricas, né? O pé tem, os dedos do pé também tem essa constituição cilíndrica, né? Que dependendo da distância que você desenha, você pode fazer ele mais pro oval e tudo mais. Mas os dedos são cilindros bem que parecem mais grossos porque são mais curtos. Então os dedos dos pés parecem cilindros mais grossos porque são mais curtos que os dedos da mão. Mas você também pode reparar que são constituídos também de 3 cilindros bem curtinhos, encaixados um no outro. Vamos então agora praticar várias diferentes posições de pés, sempre pensando nas formas geométricas, ou seja, a perna vem da ideia do cilindro e o pé tem um formato mais triangular, dependendo do ângulo que você pega, e os dedos, eles são cilindros bem próximos, então dependendo da distância do seu desenho, às vezes para fazer a marcação você pode fazer eles como círculos, e dependendo da distância, se estiver muito perto, aí você explora mais a questão dos cilindros. Só cuidado para não fazer um cilindro muito longo, muito comprido, porque daí você vai dar a impressão que o seu pé não é um pé humano, é um pé de um chimpanzé, por exemplo, né? Ou de um gorila, enfim, de um macaco. Tá? Então vamos prestar atenção nas formas geométricas de como construir pés em diferentes formatos. Tá? Então o seu exercício em relação aos pés é você desenhar os diferentes tipos de pé que eu estou desenhando, e depois também tirar fotos do seu próprio pé ou do pé de alguém que você goste e desenhar esses pés em diferentes posições com base em formas geométricas e modelando essas formas geométricas depois, tá bom?